esqueci de começar a gravação, vamos gravar a partir de agora, tá? E se eu quiser, antes da gente resolver as equações diferenciais, vamos resolver uma diferencial de ordem maior, né? Ou seja, a dupla derivada. Se eu precisar, por exemplo, derivar o deslocamento, acho a velocidade. Se eu derivar a velocidade, acho a aceleração, né? Então, aplicar a segunda derivada. Como é que a gente pode fazer isso usando o MATLAB, né? É simples. Vamos criar uma equação aqui. Então, simples. X, ou seja, criei uma variável simbólica x. A equação vai ser y igual a x ao cubo, que é fácil da gente tirar a segunda derivada, né? Então, imagine aí, qual é a segunda derivada da função y? Pensem, resolvam aí na cabeça, né? E aí nós vamos aplicar o comando MATLAB para resolver a segunda diferencial. Aplicar a segunda derivada, né? Ou seja, uma derivada de ordem superior. Ô, professor, Fala aí, Eric. boa noite, tudo bem? Boa noite. E aí? Beleza? Ô, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu assisti o vídeo que o senhor postou lá no Lava, e eu fiquei com uma pequena curiosidade. Pode ser consequência do processo, mas eu não consegui ali identificar. Por que a gente usa polinômio de quarto grau naquele gráfico? O polinômio, na verdade, quem vai definir é a sua precisão. Quanto maior o grau do polinômio, mais complexa é a sua função. Então foi arbitrário nosso, então. Arbitrário no seguinte sentido. Eu sei que um polinômio de quarto grau para aquele tipo de função, que é uma função quadrática, ele resolve meu problema. Agora, porque eu tenho pontos ali espalhados em uma função quadrática, não é uma função complexa. Eu não precisei, mas eu posso fazer um polinômio de grau 20, se eu precisar. Né? Entendi. Porque assim, mesmo o polinômio de grau 4, ele não vai passar por todos os pontos. Né? Ele vai fazer uma interpolação e vai ter uns pontos acima, uns pontos abaixo. Se eu fizer um polinômio de grau maior, ele vai procurar passar por mais pontos. Né? Mas como a gente não precisava de tanta precisão ali, o polinômio de grau 4 é suficiente. Mas, por exemplo, se eu estou analisando como eu faço uma ação da bolsa, né? Se eu quero investir em alguma ação, o que eu faço? Eu pego os pontos, né? Pego lá, eu uso uma API, tá até aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês que isso é interessante. Beleza, Obrigado. legal. Eu tenho uma API aqui, ó. Eu uso que eu retorno a ação. Só que como eu retorno a ação? Eu retorno essa ação num arquivo do tipo CSV, ó. Comma Separated Values, né? É um arquivo Excel, só que com um formato diferente. Já ouviram falar de arquivo .csv? Não, professor. Sinceramente, não. É o arquivo .csv. A Laís deve trabalhar com isso aí, né? Pra caramba. Deixa eu pegar um exemplo aqui. É um arquivo que vem com os valores, mas ele não vem bonitinho, formatado, como se fosse uma tabela Excel. Ficou horrível. Isso, você precisa simplificar. Isso. Então, eu pego esses dados, Eric, eu pego os dados da ação, por exemplo, lá. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui, que eu vou apagando. Ó, aqui, ó. Eu tenho uma aqui. Eu vou analisando e vou apagando, né? Eu preciso criar professor, eu acho que quando eu fiz o curso do Excel, eles falaram desse arquivo CSV. Eu lembrei agora. Só que eu nunca pude utilizar ele, não trabalhar com ele, não. Eu vi uma vez só no curso, uma vez. Que a gente faz o processo de conversão, né, dele para a planilha do Excel. Exatamente. Olha, aqui já está convertido. Ele não vem assim bonitinho, né? Ok, tá até com os negócios que a gente fez lá na aula passada. Ó. Polival, né? Eu usei aqui de grau 4. Eu também usei de grau 4 aqui. Mas em outras planilhas, porque esses números aqui foram suficientes com grau 4, mas eu uso às vezes até grau 20. Né? O máximo que eu já usei é grau 20. Então eu pego aqui os valores da ação, esse aqui é de 100 dias a ação, ó. Vem de 9/12/2019 até o dia que eu fiz o investimento, que foi dia 8, que era o 100º dia, né? Peguei,
plotei lá, analisei, vi como é que estavam as derivadas, vi como é que estava o comportamento da curva. Nesse caso, para essa ação, eu decidi comprar, né? Mas tem outros casos que eu descarto e tal. Então, depende muito, viu, Eric, da aplicação. Depende da aplicação. É só com a utilização mesmo que a gente consegue ter uma ideia do grau do polinômio que vai ser usado. Ah, entendi, legal, beleza. Então, aqui, né, a diferencial, vamos ver onde está. Eu quero tirar a segunda derivada dessa função x ao cubo. Então, a primeira derivada é 3x ao quadrado e a segunda derivada é 6x. Certo? Então, como é que a gente faz o MATLAB calcular para a gente? If é o mesmo comando, né? O que eu quero diferenciar? A função y. E marco o grau. O segundo grau, ou seja, é derivar duas vezes. Tem que dar 6x, né? Beleza. 6x. Então, posso usar o MATLAB para calcular as derivadas de qualquer ordem, né? Tá, então, vão anotando aí, porque isso a gente vai usar mais para frente. Então, para derivar, a gente coloca só o diff y. Se fosse só o diff y, ele faria uma derivação. Se eu coloco o grau, né? Agora, se eu quiser fazer de grau 3, vai dar uma constante, né? Bem, um minutinho para vocês criarem aí umas equações e fazerem a derivada em graus maiores, né? Pensa numa equação, tira a derivada e vê se é isso mesmo, vê se está funcionando direitinho, né? E aí agora a gente vai começar a resolver equações diferenciais para casos particulares e também para casos genéricos primeiro, né? E depois para casos particulares, tá bom? O segundo é para vocês pensarem aí, anotarem, tirarem algumas conclusões.
Travou aí? Não, tô deixando Acho que você. travou. Não, tô Não, aqui. ele deu um tempo. Ele falou para dar um tempo. Para Vamos pensar, pensando aí. fazer, executar no computador. Vamos executando, vamos pensando, né? Tirando a equação diferencial, a derivada de grau maior, né? Nesse caso aqui, ó, que está na tela de vocês, eu tenho a função x ao cubo e tiramos a derivada dessa função y duas vezes. Depois a gente fez a derivada da função y três vezes, por isso que deu 6, né? Peguei essa equação aqui, derivei ela no grau 3, ou seja, 3 vezes. Tá? Hoje nós vamos trabalhar, agora vai começar a dar uma embaçada na nossa cabeça, que nós vamos resolver umas equações diferenciais. Então, eu quero que vocês tenham bem claro aí como é que a gente tira a derivada, né, para a gente poder executar os outros comandos aí. E aí a gente começa a mergulhar mais no nosso trabalho de entender as transformadas de Laplace e resolver as nossas equações diferenciais. Vamos continuar então. Agora a gente já sabe, tem uma função, a gente vai derivar essa função. Beleza, né? Então a gente precisa fazer a derivada até de graus superiores. Só que agora a gente não quer apenas derivar uma função, a gente quer resolver uma equação diferencial. Então, como é que a gente vai resolver? Deixa eu limpar a tela aqui. E com clear, limpei as variáveis e com o CLC, limpei a tela. Então, vamos criar uma variável simbólica aqui. Yx.
Certo? Agora a gente não tem uma variável, como a gente tinha até agora, como simbólica. Agora a gente tem uma função simbólica. Né? Então aqui, equação não pode ter esse cedilha, né? Nem o tio, né? Equação. Posso chamar só de ED, vai? ED, equação diferencial. Qual vai ser a equação diferencial? If olha como a gente vai ter que escrever agora, né? A equação diferencial, então é o y' aqui, ó. Y' menos 4 vezes y igual a zero. Então agora tem uma equação diferencial, ó. Como é que eu escrevo o y'? É a derivada de y em relação a x. Y' menos 4 vezes y igual a zero. Certo? Ainda não vou resolver, só vou escrever ela na tela para vocês enxergarem. Não estou resolvendo, estou só escrevendo. Diz que a equação diferencial, a variável ED, é y' menos 4y igual a zero. Essa é a equação diferencial. Mas cuidado, né? Porque, ó, por que eu tive que colocar dois iguais aqui? Igual a zero. Porque a equação diferencial vai receber essa equação. Não resolvemos ainda. Então tá aqui, ó. Menos 4y mais, olha aqui, ó. dy dx, ó. Esse diff y que está aqui, ó. Certo? Entenderam como a gente vai usar agora a notação para poder escrever uma equação diferencial no MATLAB. Certo? Então, quando eu quero escrever o y' ou dy dx, eu tenho que escrever aqui, ó, diff y dx. Tudo bem? Aí o menos 4y está aqui, né? Beleza? Igual a zero. Agora nós vamos resolver ele. Vamos resolver essa equação. Resposta. A resposta vai usar Besolve dan ED. Entendeu? Então nós vamos usar esse comando, essa função dissolve do quê? Do ED que eu criei aqui. Vamos ver se vai dar certo isso. Aqui no MATLAB dá certo. Vamos ver se aqui no GNU Octave vai dar certo. Deu. Então, qual é a solução da equação diferencial? O que é a solução de uma equação diferencial, né? Vamos lembrar lá de cálculo numérico, cálculo 1, cálculo 2. O que é resolver uma equação diferencial? É achar uma função, que nós achamos aqui, ó. A resposta, quando a gente quer resolver uma equação diferencial, é achar uma função que não contém nenhuma derivada, né? Não tem derivada aqui, ó, tem uma exponencial. E que satisfaz essa condição. Então, se menos 4 vezes y mais y' igual a zero, quanto vale o y? O y vale C1 vezes e elevado a 4x. Se a gente substituir o y aqui e derivar aqui, dá zero. Isso é achar a resposta de uma equação diferencial. Então, olha como começa agora a dar um nó na nossa cabeça, né? Nós vamos usar essa resolução de equações diferenciais, porque nós vamos pegar os nossos sistemas, nós vamos encontrar as equações diferenciais que modelam o comportamento dele no tempo. E vamos resolver a equação diferencial. Vamos achar as condições de contorno, quanto vale, por exemplo, se for uma tensão, se for corrente, se for uma temperatura. Né? E depois nós vamos fazer isso também utilizando a transformada de Laplace. E nós vamos comparar os métodos. Né? Resolvendo a equação diferencial ou resolver através da transformada de Laplace. Esse é o único objetivo da nossa disciplina Teoria de Controle Moderno. É resolver os nossos problemas usando a transformada de Laplace. Como é que eu estou encaminhando essa disciplina com vocês? A gente está
entendendo que o MATLAB é uma ferramenta que a gente vai usar como engenheiros para o resto da vida, né? Vocês viram que eu usei até para fazer uma análise de investimento aí. Eu não uso só em projeto, né? Se eu quero fazer, eu uso para qualquer coisa o MATLAB, um monte de coisa. Tá? E uma dessas coisas é resolver equação diferencial ordinária. Então, essa foi a solução geral, porque ó, tem uma constante aqui. Mas se eu quiser resolver para um caso particular, então vamos resolver para um caso particular e a gente volta a fazer mais alguns exemplos de solução genérica e solução particular, tá? Então, eu quero resolver essa equação desse jeito aqui, ó. A minha resposta agora vai ter uma condição inicial. Vai ser o dissolve da minha equação diferencial. Não mudou nada até agora, né? A resposta é o dissolve da equação diferencial, tá igual aqui. Só que agora eu vou colocar uma vírgula e vou colocar qual é a condição inicial. A minha condição inicial, que tem que ser satisfeita nessa resolução de equação diferencial, é resolver essa constante aqui. Eu quero que o y de zero seja 1. Então, eu quero que na resolução de y0, ou seja, a imagem, né, de x igual a 0, seja igual a 1. Vamos ver qual é a solução particular. A solução particular vai respeitar essa condição inicial. Então, aquela constante vale 1 nesse caso aqui, ó, porque ela desapareceu aqui. Certo? Vamos colocar outra condição inicial aqui. Vamos ver se tem resposta, né? Vamos ver se a equação diferencial tem resposta para esse caso aqui. Para y igual a 2. Para a imagem, né? Quando x igual a 0, y igual a 2. Vamos ver. Tem, porque é uma solução, é uma equação simples, né? Então, 2 não é por acaso só, tá? Que deu esse valor aqui. Eu encontrei digitei uma equação aqui que, por acaso, deu aqui a condição de contorno igual a constante, mas isso foi mera coincidência. Vamos fazer outra aí que não vai ser essa coincidência, tá? Então, eu quero que vocês repitam esse exercício para que a gente comece a se acostumar a como eu vou entrar com uma equação diferencial no MATLAB. Né? Então, y' é menos 4y igual a 0. Se eu não resolvi aqui, a gente só escreveu. Beleza. Era isso que a gente queria. E como é que vai resolver a equação? É simples, resolver a equação, eu tenho a equação armazenada na variável ed, aplico o comando dissolve. Né? Então, a nossa resposta, que é a resolução da equação diferencial, a função que é a resolução da equação diferencial é y de x C1, que é uma constante, vezes e elevado a 4x. Certo? Então, quando eu tenho aqui menos 4 vezes y mais a derivada de y igual a 0, qual é a resposta de y? Y é igual a C1 vezes e elevado a 4x. Se eu substituir aqui o y por C1 e elevado a 4x, respeita essa equação diferencial. E aqui a gente fez para uma equação diferencial com uma condição inicial. Pode ter várias condições iniciais, tá? Várias condições de contorno. Eu quero que... Depois a gente faz com mais condições de contorno. 2 minutinhos, a gente vai fazer daqui a pouco um outro exercício também resolvendo a equação diferencial e dando uma solução particular para ela. 2 minutinhos para vocês se divertirem.
Acho que deu um tempo pra gente fazer, Marcão, pra pensar aqui. Falando um monte aqui, esqueci que o microfone estava desligado. Ai, ai. Vamos lá, começar de novo. Vou fazer mais um exercício aqui. Com uma outra equação, né? Vamos lá. Então, aqui. Vou dar o Shift Enter para não executar o script, né? Vou executar tudo aqui dentro primeiro, depois eu dou o Enter e ele executa tudo de uma vez. Então, vou criar agora uma equação diferencial. Então, vou dar o mesmo nome aqui. Equação diferencial é igual. Vou dizer o seguinte, ó. Y' é igual a 3 vezes x ao quadrado menos 4x mais 1. Então, tem uma equação diferencial aqui, ó. Derivada de y, y' dy dx, certo? É igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Essa é a nossa equação diferencial. Então, tentem resolver essa equação diferencial para a solução geral. Tá? Tentem fazer qual é a solução geral dessa equação. Qual é a função que não contém nenhuma derivada, nenhuma diferencial, nenhuma integral, nada, né? E que satisfaz essa equação aí. Isso é encontrar a solução de uma equação diferencial. Tem uma equação diferencial e eu preciso resolver ela. O que é resolver essa equação diferencial? É achar o y que não tem derivada, é achar uma equação que não tenha derivada. Certo? Então,
usando o que a gente usou no exemplo anterior, como é que resolve isso para a equação, para a solução geral? Então, para a solução geral, né? A gente vai pegar aqui o dissolve. Aqui, ó, dissolve, né? Dissolve ED. Vamos ver quanto vai valer. Vou colocar um ponto e vírgula aqui só para não poluir a nossa. Vamos fazer passo a passo. Né? Não vou resolver ainda, só vou printar na tela essa equação. Então, dy dx ou y' é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Certo? Então, só relembrando que essa anotação aqui, ó, derivada de y em relação a x, eu escrevi aqui, ó, dy dx. E para resolver, dissolve ED, ou seja, encontre a solução para a equação diferencial. Então, a solução geral para essa equação diferencial, C1 mais x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x. Ou seja, é a integral desse camarada aqui, né? Porque era só uma derivada. Se eu integrei aqui, ó, dy dx, integrei esse lado, dá y dx. Integrei outro lado. Sobe o 3. Se aqui é 1, é porque era 2 antes, então sobe 2 para cá. Então ficou x ao quadrado. Como era 4, ficou 2, então. E se eu derivar isso daqui, 2x ao quadrado, desce o 2, fica 4x. E aqui era x elevado a 0. Subiu 1, ficou x. Então a gente calculou a integral, na verdade, porque a equação diferencial era assim, né? Era simples de resolver. Só tinha uma derivada. Só que está para o caso geral, ó. Tem uma constante aí. Agora eu quero uma condição para quando x, vamos ver se vocês entendem isso, eu não vou escrever, hein? Quando x for igual a menos 1, vou tentar escrever aqui, ó. Se x igual a menos 1, y é igual a 3. Eu tenho essa condição para achar uma solução particular da resolução da equação diferencial. Quando x é menos 1, y é igual a 3. Então, tentem resolver essa equação diferencial com essa condição de contorno, com essa condição inicial. Para quem tentar fazer, né, essa constante aí, C1 vai valer 7. C1 vai ser igual a 7, tá bom? Para quem conseguir resolver.
Então, como é que a gente põe a condição de contorno? É simples, que nem a gente fez aqui em cima. Ó. Então, resposta. Se eu dissolve, né? Deixa eu copiar aqui, não ficar digitando. Dissolve. Só que agora a nossa condição inicial era o que mesmo? Menos 1 igual a quanto? 3, é isso que eu tinha colocado? Apaguei aqui. Era isso mesmo? Confirma para mim aí. Eu escrevi, mas eu não anotei aqui e apaguei. Acho que era isso mesmo, né? Então, agora eu vou ter uma solução da equação diferencial, porém com uma condição de contorno. Tem que dar 7, que é o que eu tinha feito antes aqui. Vamos ver. Beleza, né? Olha a nossa solução particular aqui. Então, a nossa equação resolvida de uma constante, né? Solução geral. Se eu quisesse que a solução tivesse uma condição inicial ou uma condição de contorno, foi resolvida essa equação e encontrado, então, quando y é menos 1, então isso aqui é 3, né? Como é que o MATLAB resolve a equação diferencial? Diz que o y para x igual a menos 1 é igual a 3, então 3 é igual a menos 1 ao cubo, menos 2 vezes menos 1 ao quadrado, mais menos 1, mais c. Aí resolve, acha que o c vale 7. Nem vocês fazem cálculo numérico, cálculo 2, 3, né? Resolver equação diferencial. Então dá um nó na nossa cabeça aí, né? E a gente vai precisar dar uma olhadinha integral hoje ainda, para que a gente possa na próxima aula aí começar a aplicar mesmo o MATLAB na resolução dos nossos problemas no cálculo das transformadas de Laplace. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Tá tranquilo aí achar a solução geral de uma equação diferencial. Beleza, achou. Solução particular do a condição de contorno, calcula. Certo? E aí, Marcão, se tivesse esse MATLAB na época do cálculo numérico, hein? No cálculo 2 e 3, 1, 2 e 3. Mas acho que é mais resolução de derivada, é mais na cálculo numérico, né? É que varia um pouco a grade, né? Depende. Eu aprendi equação diferencial ordinária em cálculo numérico. Vamos resolver, então, integral. Integral é um pouquinho mais chato, hein? Integral no MATLAB é um pouquinho mais complicado. Deixa eu marcar aqui. Clear. LC. Para calcular a integral, a gente vai ter que colocar uma matriz aí, né? E um polinômio. Então vamos resolver? Então vamos anotando que a integral é realmente mais chata, né? De resolver como é que a gente calcula uma integral. Por exemplo, para calcular uma área, né? Vamos calcular uma área aqui. De uma função simples. Então eu tenho lá, deixa eu pensar, uma função x aqui, variando de pensar aqui para ter uma solução mais simples. Peraí que meu cachorro tá raspando a porta aqui. Enquanto eu não abrir a porta, ele não vai sossegar. Peraí. Daqui a pouco ele raspa para sair de novo. Ele quer saber o que está acontecendo.
Dá oi para todo mundo aí, Léo. Então, ó, tem uma equação aqui, f de x, tá? F de x igual a x, então a nossa função é x. Eu quero integrar essa função entre 4 e 9. Tá? Vamos ver se a gente entende isso daqui. Ó. Então, eu vou digitar aqui x. Ver se ele vai armazenar. Ou seja, eu estou criando uma variável simbólica x. Tá? Beleza, ó, tá aqui, foi criada. Então, criem aí também, porque vai ser uma sequência de comandos para a gente integrar, para a gente poder calcular uma integral. A gente vai ter que criar um polinômio, integrar esse polinômio. É mais difícil de fazer isso no MATLAB, né? Depois que pega o jeito, fica tranquilo. Mas até a gente pegar o jeito, a gente vai sofrer um pouquinho. Vou dizer que a minha função y é igual a x. Poderia ser x ao quadrado, 3x ao quadrado mais 2. Estou fazendo a primeira integração aqui mais simples. Quem quiser fazer na calculadora aí, tiver com HP 48, HP 50, Marcão, quiser ir comparando, né, o valor da integral que a gente vai fazer. Tá? Então, y igual a x. Vou dar um Shift Enter aqui para não ficar... A gente já executar tudo de uma vez. Criar uma variável aqui chamada c. Essa variável, ela é o polinômio da função. Essa função ela tem grau 1, certo? Como ela tem grau 1, então aqui vai ser o quê? Qual é a constante que está no grau 1 aqui? É 1. Certo? Ó, ele quer sair. Peraí, deixa eu abrir. Já veio o que estava acontecendo aqui. Tchau, Gazinha. Pronto, ele só vem, viu o que está acontecendo e vai embora. Entenderam? Então eu coloquei aqui, não é 1x, e o x não é x elevado à primeira, então no polinômio é 1. E qual é o polinômio de grau 0? É 0. Não tem nenhuma constante. Se fosse x mais 2, aqui seria 2. Se fosse 3 vezes x a quarta mais x mais 2. Como é que seria esse polinômio? Seria 3, que é o x à quarta, 0x à terceira, 0x ao quadrado, 1x à primeira e 2x a 0. Lembra de como a gente entra com polinômio? Lembram-se disso? Então tem que tomar cuidado, né? Façam essa anotação, que na verdade a gente vai criar uma variável aqui e nós vamos integrar esse polinômio. Tá bom? Porque o MATLAB ele trabalha com matrizes, então a gente vai criar essa matriz. No nosso caso, a nossa função é mais simples, né? A nossa primeira função é x. Então, o nosso polinômio é 1 e 0. É 1x mais 0x elevado a 0. Certo? É um polinômio de grau 1. Se fosse 2x, aqui seria 2. 2x mais 4, aqui seria 4. Certo? Tranquilo? Vamos fazer o mais simples aqui. 1 e 0. Agora nós vou criar uma variável chamada cálculo. Vai calcular a integral. Então é polyint, a integral do polinômio. Certo? Qual o polinômio? Polinômio E. Entenderam aí como vai funcionar o comando? A gente criou aqui uma variável simbólica x. Criamos uma função f de x igual a x, y igual a x. Né? F igual a x é uma função. Podia ser qualquer função assim, aqui. É essa função que eu quero integrar. Y igual a x. Eu quero integrar essa função. Então, criamos o polinômio, que representa a função, e aplicamos o comando polyint
desse camaradinho aqui. Agora, a nossa variável área vai receber o polival do cálculo no ponto 9. Por quê? Porque eu quero calcular essa integral entre 4 e 9. Então, lembra da regra fundamental do cálculo, né? Regra fundamental do cálculo, a gente, para poder calcular uma integral, a gente calcula a integral no ponto de cima, né? Se é uma integral de 4 a 9, então é 9 menos 4. Então, polival de 9 menos polival de cálculo i 4. Ou seja, estou calculando a integral de x no intervalo entre 4 e 9. Lembram-se disso? Agora vamos imprimir isso aí. Comando display. Área. Então a gente vai imprimir um texto e área, né? Minha variável que eu quero mostrar é essa variável aqui. Vou usar uma variável do tipo double, não uma variável do tipo int, nem do tipo char, nem do tipo float, né? Uma variável double, na verdade, é uma variável do tipo float com uma precisão maior. Ah, mas não é nossa discussão aqui programação, né? Teoria de controle moderno, então vamos passar por cima disso. É a variável do tipo double. Quero que essa área seja mostrada como uma variável do tipo double. Então, o que a gente fez? Eu tenho uma função y igual a x. Escrevi o polinômio dessa função, calculamos a integral numérica e armazenamos em cálculo. Aí eu disse os pontos, né? Eu quero calcular o ponto da integral no ponto 9. Opa, perdi tudo aqui. Foi. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Tá, Sim. porque parece que desconectou aqui, mas vamos lá, né? Nós vamos dar o valor numérico da integral no ponto 9, menos o valor numérico da integral no ponto 4. Ou seja, eu estou integrando essa função x entre 4 e 9. Certo? E aqui embaixo só mostrar. Marcão, faz aí na calculadora pra gente. E meu celular está carregando, eu tô sem minha calculadora. Você tá me ouvindo, Marcão? Você tá com a calculadora fácil aí? Eu acho que ele nem tá mais com a gente, deve ter saído. Ah, ele foi embora, olha só que sacana. Beleza. Alguém tem uma calculadora aí fácil? Vamos fazer só no MATLAB mesmo, então, vai? Não tem problema, não. Depois vocês conferem lá. Vamos dar o Enter aqui. Deixa eu ver. Ah, eu dei o nome de área aqui, não posso, né? A área é uma função. Deixa eu ver por que está errado. Ah, eu dei 2 pontos aqui, ó. É ponto e vírgula, tá? Então, deixa eu copiar tudo aqui. Aqui, ó, coloquei 2 pontos, ponto e vírgula. Vamos ver se ele vai aceitar esse comando como essa variável chamada de área aqui. Vamos ver. Deu. Então, o que eu tinha feito aqui? Eu tinha colocado aqui 2 pontos, e na verdade é ponto e vírgula, né? Cálculo área 32,5. Então, o que é 32,5? É a integral de x entre 4 e 9. Foi isso que a gente fez aqui. Então, calcular a integral é um pouquinho mais chatinho de fazer, mas não é tão complicado, né? Então, agora a função que eu quero que vocês integrem é a seguinte, ó. X ao cubo menos
2 vezes x mais 5. Essa é a função, tá bom? E o intervalo de integração é entre 1 e 2. Certo? Então, essa é a nossa função. Então, integra essa função. No intervalo entre a 1, então, vai embaixo da integral e 2 vai em cima da integral. Então, usa esse que a gente fez até aqui agora. Desenha o polinômio, né? Escreve o polinômio e faz o cálculo. Tá bom? Essa área, deixa eu fazer aqui. Deixa eu minimizar. Vou tirar o compartilhamento de tela de vocês e vou resolver aqui. Peraí. Saiu minha tela aí? Saiu. Beleza. Então, deixa eu resolver aqui. Então, essa área tem que dar 5,75, tá? Então, executem aí. Cinco e 75. Deixa eu escrever a função aqui. Essa é a função, x ao cubo menos 2x mais 5, integrar o intervalo entre 1 e 2. Aí, matando isso, ó, né, matando o diferencial que a gente viu hoje de integral, aí dá para a gente agora mergulhar de vez mesmo nas questões de transformada de Laplace e resolução de equações diferenciais lá no nosso AVA, né? Então, a partir da semana que vem, nós vamos modelar os fenômenos através das equações diferenciais, resolver essas equações diferenciais aqui no MATLAB e depois resolver também no MATLAB aplicando transformada de Laplace. Então, vamos resolver, né? X é igual a simbólico x. Fazer tudo no script só, tá? Então, estou dando no Shift Enter aí. A função vai ser igual a x ao cubo, né? Me corrija se eu estiver errado aí. Mais 2 vezes x mais 5. Era essa a nossa função, né? Vou colocar 2 pontos de novo aqui. Nosso polinômio. Uma variável chamada polinômio, tá? Podia ser A, B, C, qualquer coisa. Chamei de polinômio a variável. A variável polinômio vai ser, então, grau 3, certo? Então, grau 3, grau 2 é 0, grau 1 e grau 0. Então, grau 3 é 1, grau 2 é 0, grau 1 é 2 e grau 0 é 5. Certo? Talvez a gente tenha que tomar cuidado só na hora do polinômio, então, de como escrever o polinômio. Então, é 1x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 2x mais 5. Se fosse menos 5 aqui, por exemplo, opa, menos 5, aqui seria menos 5. Se fosse menos x ao cubo, aqui seria, então, menos 1. Vou tomar cuidado com isso. X ao cubo mais 0x quadrado mais 2x mais 5. Esse é o nosso polinômio. Vamos calcular a integral. Então, poliint, integral do polinômio. Agora vamos dar o valor, né?
vamos dar o valor, ou seja, nós vamos agora colocar os intervalos. Então, a área, se eu estou calculando a integral definida, né? Estou calculando uma área. Área, vou dar o valor do polinômio integral. O ponto, o intervalo era 1 e 2, né? Então, 2 menos o intervalo da integral no ponto 1. Certo? Porque aqui na variável integral, nessa variável integral, eu tenho a integral do polinômio. Polint. Beleza, era o que eu queria. No ponto 2 menos o ponto 1. E aí, só mostrar, né? Vou colocar só disp double aqui, disp área. Não vou escrever área, não. O que eu fiz de errado aí? Fiz alguma coisa errada aí. Tá certo a equação que eu passei para vocês aqui? Era isso mesmo? X ao cubo mais 2x mais 5? Era essa a equação que eu tinha passado para vocês? Eu tinha calculado, tinha dado 7,5, tinha dado 5,75. Que eu acho que não era essa a equação que eu dei para vocês, hein? Pera aí, eu acho que tem um x ao quadrado ali em cima. Alguém anotou aí a equação? Porque tá certo isso aqui, 11,75, tá certo. Aqui tá, os comandos estão certos, mas eu acho que não foi essa a equação que eu passei para vocês, deve ter sido outra equação. Deixa eu ver aqui. Será que era menos 2 aqui? Olha, eu tenho uma equação aqui, professor, que tá x ao cubo menos 2x ao quadrado Menos, né? mais x mais 7. Ah, não, essa daí é outra. Essa daí é ainda é do... Essa aqui é a equação que eu passei para a gente integrar e calcular a área, né? Que é essa equação aqui agora, ó. É porque eu apaguei, as que eu tirei print para eu não esquecer, foram essas. Mas aqui, ó, era isso mesmo, 5,75, que olha, é x ao cubo menos 2x mais 5. Então tá certo, 5,75, tá Beleza. certo. É que na hora Beleza. de calcular, como eu apaguei para poder resolver, para vocês não verem, tirei a tela, tudo, depois eu esqueci e marquei como mais aqui, mas na verdade era menos. Tá? Então, Tá falhando. tem uma função x ao cubo. Tá falhando aí? Melhorou? Deu uma melhorada. Aí a gente tem a função, encontra o polinômio, integra o polinômio e dá valor para os pontos. Ou seja, encontra o intervalo de integração entre 1 e 2. O professor tá aí? Vocês estão vendo? Tá me ouvindo, Eric? Professor? Ah, agora voltou agora. Você ficou meio Não, tinha mal caído. Então, beleza. Então, a gente tem como encontrar a derivada de uma função, como calcular uma equação diferencial e como calcular a integral de uma equação qualquer. Então, nós vamos usar tudo isso para realmente agora as nossas respostas do sistema de controle.
o que eu preciso de vocês até a semana que vem? Que vocês fiquem feras nesses comandos aí. Usem HP48G para comparar, né? Calculem área, principalmente. Como é que calcula a área? De uma função com um intervalo, né? Então, tem a função, encontra o polinômio, integra o polinômio e aplica os intervalos. Certo? Não tem segredo também. Mas mais diferente aqui é a gente encontrar o polinômio, né? 1x ao cubo mais 0x² menos 2x mais 5. Certo? Mandei aí um vídeo pro Aristóteles, se ele puder... Tá me ouvindo, Aristóteles? Se você puder compartilhar no grupo aí, de vocês... Ele já colocou, já tô vendo já. Vocês viram aí que eu fiz uma gracinha lá com a lâmpada... Com uma lâmpada queimada, né? É para uma aula de eletrônica analógica, que eu estou dando aula de eletrônica analógica para uma outra turma. É interessante vocês deem uma olhada também. Vocês verem aí que dá para a gente criar bastante coisa, né? Estou pensando em umas coisinhas aqui para criar também, fazer um modulador FM, que minha área específica mesmo é telecom, né? Então eu uso muito o MATLAB e o Simulink para telecomunicações, né? Então, modulação em quadratura, em fase, né? Amplitude, frequência. Então, estou pensando em montar alguma coisinha aqui, pôr no grupo lá, para vocês se animarem com a elétrica, com a eletrônica. Tá bom, gente? Então, o que eu preciso de vocês? Acho que falhou o áudio lá, para a semana que vem. Tá fera nesses comandos do MATLAB. Tudo que a gente viu até agora. Desde lá do primeiro bimestre, né? O que é um vetor linha, vetor coluna, uma matriz. Aquilo que a gente viu da semana passada de polinômio, interpolador. Nós vamos usar bastante polinômio interpolador. E da aula de hoje, que é principalmente a derivada, a resolução de equação diferencial e o cálculo de integral. Então, usando toda essa base teórica que a gente teve até agora, nós vamos aplicar nos nossos sistemas de controle. A encontrar a resposta no tempo, tanto resolvendo a equação diferencial pelo MATLAB, quanto aplicando a transformada de Laplace também pelo MATLAB. A transformada de Laplace é uma integral, né? Então, a gente vai resolver pelos dois métodos e a gente vai comparar os métodos e vai comparar as respostas. Então, vai ficar legal pra caramba isso daí. Mas eu preciso que vocês estejam bem nesses comandos aí, tá? Principalmente de resolução de equação diferencial e resolução de integral. Beleza? Obrigado pela atenção. Assistam o vídeo lá. Se vocês... Legal, posso mais. Foi para uma aula de eletrônica, né? Mas aí até me empolguei. Vou gravar mais. Valeu, gente. Obrigado, viu? Falou, Marcão. Certo, é bom que levantar a moeda também. Tem uns youtubers ganhando dinheiro pra caramba com esses negócios. Ô, Eduardo. Você me mandou o link pra mandar pros caras, é? O Eric falou que esse dia tá fazendo. Beleza, eu mandei aqui no grupo. Beleza. O YouTube, Eric, não paga muita coisa, viu? Não... Você tem que ter, tipo, milhões de visualizações para dar $1. Então, nem é. Sério? Então, é complicado. O pessoal ganha dinheiro fazendo promoção no canal, né? Tipo, vendendo coisa. Tem gente que ganha dinheiro? Tem gente que ganha dinheiro com o YouTube, mas é cara que tem 10 milhões de inscritos. É outra pegada, entendeu? Entendi. Mas o pessoal vende coisa no YouTube. Então, o cara faz um vídeo lá e vende as coisas dele, entendeu? Vende curso, vende o que for. Né? Tem uns esquema com o Facebook também que tá dando mais dinheiro também, né, professor? Tem gente que tá, tipo, migrando pro Facebook. As streams, as lives, estão indo muito pro Facebook. Eu acho que deve ter alguma coisa rolando aí. Cadê o Leonardo? Tá aí, né? O Leonardo e o Eric, que não sei, os outros também talvez tenham interesse. Tá falhando, professor. Continua falhando. Tá me ouvindo? Agora voltou. Agora? Melhorou? Voltou. Eu tô montando um curso de Arduino lá também. De Arduino básico lá. Deixa eu mandar no grupo aí, Ari. Deixa eu pegar aqui, peraí.
Internet. Que vai, ó, você viu que veio bem até agora, né? Tá pipocando de novo. Tá falhando. 7 vídeos lá de Arduino. Não, entendi, professor. Manda lá os vídeos. Aí eu vou vendo lá do Arduino, né? Eu entendi mais ou menos. Né? Beleza. É bom que seus vídeos tem aquele negócio de clicar pro próximo. Aí geralmente vai para outro vídeo seu. Eu vi que já tem um monte já. Você tem um bocadinho já de vídeo que você tá fazendo para as outras turmas. Tava vendo lá esse dia. Eu vou organizar tudo aquilo lá, né? Vou organizar, eu vou deixar uns cursos lá de Arduino, principalmente. Esse que eu mandei pro Ari aí, de Arduino, e outros cursos de programação de aplicativo, né? Eu vou deixar uns cursos lá, porque eu aprendi muita coisa. Se você souber filtrar bem no YouTube, cara, tem coisa muito boa no YouTube, mas tem coisa muito ruim também. É verdade. Então, eu vou deixar tudo de graça lá. Tudo que eu for por tendo tempo para gravar, vou gravar e deixar lá, porque é uma fonte de informação, né? Eu tenho usado muito o game, né? Eu uso muito. Cortou de vez. Não, game, só que não. Tá falhando. Já era. Meteu o pé. Já era. Falou para vocês. Falou. Rapaziada, acho que já era, né? Abraço aí para vocês, bom final de semana, beleza?